Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar andamento aqui à nossa aulinha onde a gente aprendeu a fazer aquele hiperlink bacana, tá? Que a gente denominou aqui a nossa aula surpresa, tá? Aqui já de antemão, quero agradecer aí o pessoal da edição. Vocês já estão vendo então a nossa planilha toda preenchidinha, tá? Utilizando o nosso famoso SomaCês, que a gente viu bastante aí na nossa planilhazinha de fluxo de caixa na aula anterior, tá? E eu queria aqui chamar a atenção para vocês então só aqui na forma como foi feito o cálculo do resultado acumulado. Puxar um pouquinho aqui mais para cima, já que a gente congelou congelou o nosso painel, né, para ele trazer lá o cabeçalho da nossa planilha, né? Olha aqui, ó. A primeira fórmula do saldo acumulado do fluxo de caixa em janeiro é igual à célula de cima, beleza? Já a segunda vai ser o quê? Vai ser o resultado que a gente teve no mês anterior mais o resultado do mês atual. E assim sucessivamente, tá, pessoal? Então aqui, hoje eu posso dizer que eu estou com saldo de caixa aí de 3.432,46. Beleza? Muito bem, vamos voltar lá para nossa abinha de gestão, tá? E o que a gente vai aprender hoje, tá, pessoal? Hoje a gente vai aprender uma forma, mais uma parte muito importante dentro de um controle financeiro pessoal, que é a gente nada mais, nada menos do que acompanhar o resultado, tá? Acompanhar o que está acontecendo versus o que a gente planejou, tá? Sempre seguindo aquela metodologia. Gente, primeiro a gente planeja, tá? Depois a gente executa, depois a gente controla. Então isso aqui nada mais é também do que a gente analisar, ver se o que a gente fez lá no nosso planejamento está em linha com aquilo que a gente vem realizando, tá? Caso não esteja, a gente tem que tomar algumas providências, né? Beleza? Muito bem. Então a gente vai lá para nossa abinha de planejamento e realizado. Que planilha massa, né, pessoal? Olha aqui, ó. Vai para onde quer, volta para onde quer. Tá? Muito bem, vamos lá. Então a gente vai vir aqui na nossa planilhazinha inicial, né? Vamos lá, né? Vamos deixar ali tudo exibindo ali pra gente poder enxergar, ver o que a gente quer fazer ou não, né? Então essa aqui vai ser a nossa abinha de planejamento versus o realizado, tá ok? Versus o nosso, planejamento versus o realizado acumulado de junho de 2020, tá, pessoal? Vamos lá? Então tá, a gente vai ter então uma coluninha que vai ser que vão ser as nossas receitas, né? Né? Aí a gente vai ter a nossa coluna de realizado, a nossa coluna de planejamento, a nossa coluna que eu vou chamar aqui de diferença percentual. Calma, depois eu vou explicar para vocês o que é. E a nossa diferença de valor. Tá ok? Aí aqui eu vou então colocar o título dessa planilha, mesclar, né? Tudo isso vocês já lembram muito bem como que faz, né? Aqui eu vou colocar então acumulado. Opa. Junho de 2020. Certo, pessoal? Beleza? Vamos aqui dar uma pintadinha, né, para já ir dando uma carinha para essa nossa planilha, né? Pra gente deixar ela com uma cara já de planilha, né? Vocês sabem que o professor aqui gosta dessa parte, né? De deixar ela mais bonitinha e tal, né? Vamos achar aqui um azul. Azul do Grêmio, né, pessoal? Azul do Grêmio que não decepciona. Desculpa para os colorados aí, né, pessoal? Brincadeirinha. Vamos lá. Muito bem, não ficou legal esse daqui. Vamos deixar ela de branco, então. Tá? Tá certo, então. Aqui a gente já tem, então, a nossa estrutura da nossa planilha. As contas de receitas, né? Então, assim, salário, férias, 1/3 sobre férias. Bom, gente, isso tudo a gente já viu lá no nosso planejamento, né? Então, a gente pode vir aqui e pegar a estrutura do que a gente tem aqui no nosso planejamento, ó. Beleza? Eu vou vir aqui, eu vou Ctrl C, né? E
clico aqui em copiar os valores, beleza? Tá aqui, ó. Salário, né, férias, um terço sobre férias, 13º salário, rendimentos, outras fontes de renda, né? Aqui falta o quê? Um total de receitas. Aqui é uma coisa importante, tá? Uma dica para vocês. Total, sempre, sei lá, deem um jeito na planilha de vocês de chamar atenção, tá? Eu gosto sempre de fazer o quê? Deixar ele do mesmo jeitinho que a gente deixou aqui a telinha inicial, tá? Essa partezinha inicial aqui, eu sempre gosto de deixar ela igualzinha, ó. Tá? Pelo menos formatado de forma igual. Depois a gente vai botar aqui números, enfim, mas para que consiga separar, a pessoa que enxerga a planilha já consiga ver a diferença. Tá ok? Bom, então se a gente tem as receitas, a gente tem o que também? As despesas, né, pessoal? Então a despesa ela vai ficar mais ou menos com a mesma cara, só que onde está escrito receitas, vai estar escrito, despesas, beleza? Receitas e despesas. Também é com a mesma cara do nosso planejamento, a estrutura, né, pessoal? A estrutura é igual. Muito bem. E vamos colocar lá assim como um total de receitas, um total de despesas. Despesas. Muito bem. Tá. Pessoal, cara da planilha é essa aqui, tá? A cara da planilha é essa aqui, não tem nada de diferente, tá? Agora aqui nada mais nada menos a gente vai começar a trazer os valores, tá? Pessoal, ao invés de a gente ir lá, por exemplo, ó, vamos lá, o realizado, onde é que eu busco as informações do realizado, né? Lá no meu fluxo de caixa. Então vamos lá, no meu fluxo de caixa, aqui estão todas as minhas contas que foram realizadas, tá? Como a gente vai fazer para automatizar isso aqui, tá, pessoal? Eu poderia vir aqui e olhar, ó, 19.200, por exemplo, em salários, tá? Aí eu vou lá no meu planejamento versus realizado e digito aqui, ó, 19.200, tá? Não vamos fazer assim. A gente vai fazer o quê? Com que o Excel vá lá e busque, porque o que acontece? Conforme for passando os meses, for passando no decorrer do ano, esse número ele vai se autoalimentar, a gente não vai precisar mais estar fazendo isso. Então isso é uma coisa que a gente faz lá na estrutura da nossa planilha, tá? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Essa parte de receitas, então a gente vai pegar lá no nosso fluxo de caixa, aqui no nosso realizado, a gente vai fazer o quê? Igual, por que eu disse lá na primeira aula do Excel básico, né? Pessoal, uma coisa muito importante que as pessoas não dão bola, localização de célula. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Igual lá no meu fluxo de caixa, tá? Olha como é que ficou a minha formulazinha da minha célula. Olha aqui, ó. Olha o que ela tá fazendo aqui. Tá? Opa, isso aqui é da aula anterior. Olha o que ela tá fazendo aqui, ó. Tá buscando lá no meu fluxo de caixa, lá na minha abinha de fluxo de caixa, na minha localização, ó, O4. É esse o endereço da minha célula. Nossa, esse 4 ficou horrível, né? O4. Tá ok? É lá que ela tá buscando. Viu? Conteúdo da nossa primeira aula do curso, né? Só quem tá acompanhando tudo sabe. Vamos lá. Então tá, ela foi lá e buscou, né, o meu O4. Férias, vai fazer como? Igual, vamos lá, nosso fluxo de caixa, total de férias aqui. No caso, é 0, porque até pelo nosso planejamento a gente sabe que é mais pro final do ano isso aí. Mesma coisa, 1/3 sobre férias. 1/3 sobre férias, né? Mesma coisa sobre o nosso 13º salário, né? Mesma coisa sobre os nossos rendimentos, né? Que infelizmente até o momento não tivemos nada, né? E mesma coisa nas nossas outras fontes de renda. Então tá, preenchemos ali a nossa primeira coluninha do realizado. Vamos aqui colocar só um totalzinho, né? Todo mundo bem sabe
essa forma, como é que é, beleza? Vamos já puxar a formulazinha aqui para o planejamento. E agora vamos preencher o nosso planejamento, tá, pessoal? Muito bem. O que aqui eu quero chamar a atenção para vocês? Nós estamos fazendo a análise do nosso realizado até junho de 2020, tá? Da mesma forma, eu quero dizer para vocês que a gente tem que analisar fazer uma análise do nosso planejamento até junho de 2020, tá? Aqui é uma parte muito importante que até eu tive um gestor que sempre falava isso para mim. A gente não pode comparar maçã com banana, com melancia, com laranja, tá ok? A gente vai comparar o quê? Maçã com maçã, certinho? Então tá, como a gente vai conseguir fazer isso? O nosso planejamento, ele tá lá na nossa abinha de planejamento. Mas aqui, Gabriel, aqui eu tenho planejamento pro ano inteiro. Como é que eu vou fazer? Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai fazer com que lá na nossa abinha de planejamento versus realizado, nessa célula aqui, a gente some só a parte do planejamento que vai até junho, tá? Então a gente faz o quê? Igual, soma, abre parênteses, vai lá na nossa abinha de planejamento e soma aqui na conta salários, por exemplo, até o mês de junho. Olha ali, ó, ele preencheu, tá? Fecha parênteses e pronto. Tá ali, ó, 19.200. Era o que a gente tinha planejado. Certo, pessoal? Da mesma forma, a gente vai fazer com férias, com um texto sobre férias, com 13º salário. Vocês sabem que aqui nessa situação a gente pode arrastar as fórmulas, tá? Eu trouxe aqui, só arrastei essa parte porque aqui é tudo zero, tá? Mas aqui em rendimentos e outras fontes de rendas eu vou fazer a formulazinha de novo com vocês. Mas vocês sabem aqui, ó, por exemplo, ó, aqui ele estava na linha C4, ele foi aqui para C5 até H5, aqui ó, C6 até H6, e aqui ó, C7 até H7. Então vocês sabem que ele simplesmente pegou e deu continuidade na fórmula, a gente arrastou a fórmula, né? Todo mundo tá bem entendido disso já, né? Em rendimentos, então vamos lá, igual, soma, abre parênteses, vamos lá no nosso planejamento, tá? E rendimentos até junho, eu já tinha que ter tido alguma coisa, né? Vamos lá, fechou? Tá ali, ó, R$600, tá? Outras fontes de renda, mesma coisa. Igual soma, vamos lá, planejamento, outras fontes de renda até junho, fechei e feito, R$1.500, tá? Muito bem, finalizamos aqui as nossas receitas, tá? Aqui, neste momento, eu só tô jogando as coisas ali, tá, pessoal? Depois a gente vai ver o que a gente vai fazer as análises aí, né? Muito bem. Pessoal, para as despesas é a mesma coisa, tá? Onde que eu vou pegar o realizado de aluguel? Lá no meu fluxo de caixa, lá no meu total de aluguel. Beleza? Coloquei ali, vem aqui, seguro e arrasta. Beleza? Aqui a gente vai então somar o total das nossas despesas. Beleza? Então tá, 16.767,54, beleza? E agora o nosso planejamento a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez antes, né? Somou, né? Vai lá na abinha planejamento, pega aluguel, né? Até junho, fecha parênteses e tá ali, ó. Beleza? E aqui a gente pode arrastar também. Então, sem muito galho, né? Sem muitos problemas, né? A gente vê aqui que a gente já conseguiu chegar num total. Se vocês têm alguma dúvida, vocês clicam duas vezes, ali ó, planejamento C23, H23, parcela do carro C23. Será que tá no C23? Então, aqui eu tirei, né? Mas vamos fazer o seguinte, então, parcela do carro aqui eu vou somar até junho, dá 13.300, tá? Se eu for lá no meu planejamento versus realizado, no meu planejamento aqui, ó, de despesas na parcela do carro, deu 13.300 também, tá? Tá tudo certo. Quando dá esses... aparece aqui, ó, a fórmula nessa tela refere-se a um intervalo que tem um número adjacente a ele. Isso aqui é um erro do Excel, né, dele mesmo que geralmente dá, mas vocês podem apagar esse erro aqui só para ficar mais bonita a planilhazinha, tá?
Mas é o seguinte, ó, vem aqui, clica em cima do símbolozinho ali e vem ignorar erro, tá? Por isso aqui nada mais é do que uma planilha pegando dentro de outra planilha, entendeu? Então ele muitas vezes ele pode dar esse errinho, tá? Sem problemas. Muito bem. Aqui então a gente, voltando para o assunto, a gente tem o que então? A gente já sabe que a gente teve um total de receita realizado contra um total de receitas planejado, tá? Que a gente ficou abaixo, isso a gente vai ver aqui depois, tá? E aqui também o total de despesas, tanto realizado quanto do nosso planejamento, tá, pessoal? Eu quero colocar aqui para vocês mais uma abinha que eu acho importante, que é para a gente poder analisar, que vem a ser o nosso resultado, tá? Vou botar aqui nosso resultado que eu esqueci de colocar antes, tá? Mas aí a gente já pode ter uma análise do nosso resultado, que qual que é a formulazinha do resultado? É igual ao total das receitas menos o total das nossas despesas, tá? Beleza? Tanto do realizado quanto do nosso planejado, né? A gente tinha lá um total que a gente teria que fazer, né? Que chegar até junho, né? Então tá, beleza? A gente já tem aqui então o nosso realizado, nosso planejado. Agora a gente vai para as nossas outras duas colunas aqui, tá? Nessas duas colunas, vocês viram que eu coloquei o quê? Uma diferença de percentual e uma diferença de valor. A diferença de percentual, ela vai fazer uma análise de percentual, uma análise horizontal com relação à conta, tá? Então é o seguinte, ó, eu realizei 19.200 em salário e o meu planejamento ele foi 19.200 também, tá? Então, ou seja, eu tô ok versus ao meu planejado, comparando o realizado e o planejado, tá? Então vai ser o quê? Igual a este do realizado dividido pelo meu planejado menos 1, tá ok? E eu transformo isso aqui em percentual. O que que isso aqui diz pra mim, tá, gente? Isso aqui tá dizendo que eu não estou, entre aspas, que eu bati a minha meta, né? Mas também não diz nem que eu estou abaixo ou acima. Não quer dizer que eu ganhei mais salário ou ganhei menos salário. Tá ok? Aqui é simplesmente uma análise horizontal. Tá? Isso aí a gente aprende lá na nossa matemática financeira, né? Nosso cursinho de matemática financeira, bem bacana. Vou deixar para claro ele ser explicado lá, tá? Por que que aqui deu zero, tá, pessoal? Porque se eu pegar 0 dividido por 0, não existe, tu não pode dividir o número 0, né? Isso aqui é a regrinha lá da matemática, tá? Então aqui eu só apago para ficar bonitinha a minha planilha, né? Posso colocar aqui, né, 0 também, não tá errado. Eu bati a minha meta, né? Eu tinha planejado nada de férias, nada de 13º, nada de um terço sobre férias, nada, né? Porém aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Aqui eu poderia colocar uma formataçãozinha condicional, tá? Eu poderia colocar uma formataçãozinha condicional. Porque o que que eu tô querendo dizer, tá? E eu vou colocar uma formataçãozinha condicional. Todo mundo lembra da formataçãozinha condicional? Quem não lembra, volta lá para as aulinhas iniciais, né? Mas aqui eu quero dizer o seguinte, ó. Eu vou criar a formatação condicional seguinte, ó. Formatação condicional, realçar regras quando é menor do que. Quando for menor do que 0, eu quero que o texto fique preenchido, ó, vermelho claro e vermelho escuro. Por quê, pessoal? Aqui eu peço vistas, como dizem alguns professores, para vocês analisarem que é muito importante para mim que seja destacada aquela célula onde eu não atingi o meu objetivo planejado. Tá ok? Onde eu não atingi o meu objetivo planejado. Eu já vou explicar, mas eu quero também já trazer o valor junto para explicar as duas coisas junto, tá, pessoal? Então, o valor, a diferença de valor vai ser o quê? O meu realizado menos o meu orçado. E também eu vou colocar aqui uma formatação condicional, tá? Que é o seguinte, é menor do que 0 também, tá? E aqui ficou as duas juntas, beleza? Eu vou trazer estas fórmulas para o meu total de receitas e agora a gente vai ver justamente assim, tá, pessoal?
Vamos analisar desse jeitinho aqui mesmo, tá? Só vou colocar aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem, tá? E agora eu vou para minha canetinha. Canetinha, vamos lá. Aqui pro lado. Muito bem. O que a gente está dizendo? O que a gente está analisando aqui, tá, pessoal? O que a gente está conseguindo visualizar aqui, tá? Seguinte, eu pedi para fazer uma formatação condicional quando o número for menor, ó, vamos dizer que o número é x, né, qualquer, né? Quando esse número for menor do que 0%, para que ele fique vermelho, para que ele me chame a atenção. Por quê? Porque é nessa conta aqui que eu tenho que entender e ver o que fazer em rendimentos e em outras fontes de renda. Porque o que acontece? Nessas duas eu vou ter que criar um planejamento e ver o seguinte: por que eu não estou batendo a minha meta? Por que eu estou R$1.100 abaixo do que eu tinha planejado nas minhas receitas? Entenderam? Então, esse é o viés dessa nossa análise horizontal e da nossa análise de números, tá? De diferença de valores, tá? Então, aqui a gente colocou o quê? A gente fez uma análise horizontal e uma análise de valores. Perfeito? Nessas duas situações, tá? Aqui, a ideia do jogo é o seguinte: quanto... Deixa eu ver onde é que eu consigo. Aqui acho que não vai, aqui vai aparecer, vai. Quanto menor, pior. Essa é a regrinha de ouro, tá? Nas receitas, tá? Quanto menor, pior. Por quê? Quanto menor, né, for o meu número em relação ao que eu tinha planejado, aqui nessas duas abinhas aqui, ó, é pior. Porque o que acontece? Eu queria ganhar mais do que 21.300 que eu tinha planejado de receita. Vocês concordam? Então é o seguinte: se eu tinha planejado 21.300 e eu realizei 21.200, é ruim para mim. Por isso que tem que estar pintado de vermelho. Tá ok? Essa é algo que vocês vão trazer depois aqui para as nossas despesas, mas aqui a regrinha é diferente. Aqui a regrinha é: quanto menor, melhor. Por quê? Porque significa o seguinte: se eu conseguir gastar menos do que eu tinha realizado, então é melhor. Concorda? Se eu tinha lá planejado, sei lá, gastar R$1.000 comprando biscoito, eu gastei 800, né? Melhor. Porque sobrou R$200 de dinheiro que eu posso utilizar para outras coisas. Beleza? Tranquilinho? Vamos lá, vamos voltar. Deixa eu só... Fechei aqui. Deixa eu botar um pouquinho para lá sem quebrar tudo. Aí, vamos lá. Muito bem. Pessoal, aqui no nas nossas despesas, a formulazinha vai ser a mesma, tá? Vai ser igual o nosso realizado dividido pelo nosso planejamento menos 1, tá? Ó, a gente vai trazer a mesma formataçãozinha, tá ok? Beleza? Trazemos até lá embaixo. Só que aqui, ó, aqui é 0 também. Lembra? Mesma estruturinha, tá? Mesma estrutura. Vamos lá. O foco é o mesmo, tá? Só que aqui, a nossa regrinha vai ser a seguinte, ó. Eu vou selecionar tudo. Formatação condicional. Realçar regra quando é menor do que... Aqui a gente vai colocar 0%. Né? O 0%. Porém, o preenchimento vai ser o quê? Verde e texto verde escuro. Por quê? Como a gente falou antes.
Quando eu gastar menos do que eu tinha planejado, é melhor. Então tem que ficar verde, tem que parabenizar, né? Poxa, eu tinha aqui, ó, 450 orçado planejado para gastar com água. Eu gastei 330, ou seja, eu economizei. Que bom. Já aqueles que estão maiores, eu tenho que penalizar, tá, pessoal? Então a gente vai fazer o quê? Criar mais uma regra, formatação condicional, realçar regras das células quando é maior do que zero. Beleza? Preenchimento em vermelho claro e texto em vermelho escuro. Então aqui eu tenho duas regrinhas dentro desta minha formatação condicional. Aqui na diferença de valor vai ser a mesma coisa, o realizado menos o meu planejamento, né? Aqui deu zero no caso. E a mesma coisa aqui. Agora vamos criar, e vamos só, aqui eu só arrastei a fórmula, tá, pessoal? E aqui então é o seguinte, agora a gente vai fazer o seguinte, vai criar as duas formatações condicionais. Quando for maior do que zero, eu quero o preenchimento em vermelho claro e texto em vermelho escuro. E depois eu vou mais uma regra. E quando for menor do que zero, eu quero dar parabéns para mim mesmo, né? Já que a planilha é minha, né? Então vamos lá. Dá parabéns para mim mesmo. Show de bola, tá? Pessoal, aqui a gente colocou outra regra, certo? Acho que nenhuma dúvida até aqui, né? Já que a gente já explicou antes. E aqui a gente pode fazer o seguinte, só trazer o quê? Ctrl C, Ctrl V, tá? Para a gente poder entender como é que tá a questão do nosso planejamento, né? Muito bem. O que vocês me dizem deste resultado, tá, pessoal? Eu vou trazer aqui o resultado, a ideia do resultado, tá? Ele vai se basear também nas nossas despesas. Eu posso fazer uma análise aqui de várias formas, tá, do resultado, mas eu vou dizer a que eu faria aqui, tá? Vai ser a mesma ideia do que as nossas despesas. Já explico para vocês, tá? Ou seja, aqui no nosso resultado, a gente vai fazer a análise a seguinte, tá? Desculpa, é igual as nossas receitas. Agora eu colocando aqui foi que eu consegui visualizar isso. Muito bem, eu só terminei de pintar aqui porque eu quero fazer aqui na canetinha com vocês a análise das despesas junto com a do resultado, tá? Vamos lá, aqui. Vamos lá, beleza. Vamos pintar ele de azul aqui. Escolheu o azul? Foi. Bom, pessoal, o que a gente viu aqui, tá? Analisando as nossas receitas, as nossas despesas, tá? As despesas, elas vão ficar o seguinte, quando o número for menor do que o planejamento, melhor. Beleza? Já o resultado, quanto menor que o planejado, pior. Então por isso eu pintei de vermelho. Por isso eu pintei aqui de vermelho, porque o que a gente vai fazer agora? A gente vai analisar a empresa como um todo, tá? E quando eu analiso a empresa como um todo, cara, empresa, minha vida, vamos lá, né? Meu controle financeiro, né? Meu, né? Já disse para vocês na última aula, tratem como se fosse de vocês, vida de vocês, a empresa de vocês. Gente, o que acontece com uma empresa quando tu tem menos receita do que tu tinha planejado? Mais despesa do que tu tinha planejado. O resultado, por mais positivo que ele seja, não vai estar de acordo com o que tu tinha planejado. Entenderam? Não vai estar de acordo com o que tu tinha planejado.
Então, é isso que a gente tem que entender. Por que eu pinto isso aqui de vermelho? Porque, cara, tu fez um planejamento. Então, onde tu tá errando? Por que tu tá... O que eu posso dizer aqui pra vocês, né? Pra mim aqui, né? Cara, eu concluo que eu estou ganhando menos dinheiro do que eu tinha planejado no ano. Até junho de 2020. O que mais que eu concluo também? Eu estou gastando mais do que havia planejado. Junho 2020. O que a gente conclui? Com certeza, gente, tá sobrando menos dinheiro. Gente, plano de ação. Plano de ação. Resolver. Nas empresas eles fazem isso. Plano de ação. Resolver. Não sei. Cara, pega essa conta aí de energia elétrica e vai entender o que tá deixando ligado durante o dia, que tá gastando mais, por exemplo. Tá? Pega essa conta aqui de manutenção. Porra, o que tá me causando tanta manutenção aí? Né? Pô, por que eu tô almoçando tanto em restaurante? Né? Por que eu tô gastando tanto com lazer? Né, pessoal? Ou, o que eu tô fazendo aqui com os meus rendimentos lá? Será que tem que trocar meus rendimentos? Que eles não tô ganhando nada esse ano. Por que eu não ganhei nada esse ano? Pô, minhas outras fontes de renda, por que eu tô ganhando menos do que eu tinha planejado também? E assim sucessivamente. Olha quantas ações dá para vocês fazerem. 1, 2, 3, 4, 5. Vocês podem pegar essas células pintadas aqui e para cada uma delas fazer uma ação, pessoal. E resolver o problema de vocês. Mas vocês só vão conseguir fazendo isso controlando, tá, pessoal? Controlando. Acompanhando. Aqui tá uma excelente ferramenta para vocês fazerem isso. Tá? Bom, pessoal. Então, com isso, tá? Eu não vou me ater muito mais a essa partezinha aqui, tá? Que a gente já fez. Vou só terminando a planilhazinha aqui então para vocês, tá? Essa foi a nossa planilha de controle financeiro, pessoal, tá, pessoal? Lembrem, analisem, voltem para essa aula, revejam ela, vejam, olha, tudo que vocês aprenderam aqui, tá, pessoal? Vocês aprenderam aí a fazer nota de roda, a inserir nota, aqui, tá? Por exemplo, ó, entrada, tá? Aqui a saída, né? Inserir nota, né? Valor do lançamento, que é para lançar em cada uma, né? Vocês aprenderam aí a colocar a fazer as listas dos itens que vocês aceitariam nas células, né? Nossa famosa lista suspensa, né? A gente continuou usando lá no nosso planejamento aqui, a gente colocou o nosso hiperlink aqui, né, para ir e voltar. Aqui no nosso fluxo de caixa, a gente usou o nosso Soma C lá, que a gente sempre, né, sempre tá falando do nosso Soma C aí, né, bem bacana, tá? Mas principalmente, aqui também a gente utilizou a formatação condicional, né, somar em uma outra aba, a gente aprendeu também, tá? Mas principalmente aqui eu queria trazer a atenção de vocês para a criação do hiperlink, né, pessoal? É por isso que quando a gente entrou aqui nessa nossa abinha aqui do planejado versus realizado, tava assim, ó, tava com isso aqui sem aparecer, porque realmente a ideia dessa planilha, tá? Quando eu crio planilhas com hiperlink, o diferencial dela,
tá? É realmente a gente dá essa cara de site para a planilha, tá, pessoal? Isso aqui, ó, isso aqui é sensacional, isso aqui impressiona muita gente, tá? Poxa, a pessoa nunca espera que isso aqui está sendo feito num Excel. E se vocês forem parar para pensar e analisar, você só tem que colocar preenchimento nessa aba aqui de lançamento. As demais, elas todas se autoalimentam, né? Então, assim, fica tudo nela. Você só tem um lugar que vocês colocam as informações, tá? Pessoal, essa aqui é uma aula que eu digo para vocês que ela é muito bacana, mas eu peço que vocês revisem ela, que vocês olhem ela novamente, porque daqui sai muita ideia, gente, vocês não têm noção. Sai muita ideia, vocês podem fazer vários controles dentro das empresas de vocês, tá, pessoal? Aproveitem isso, utilizem no dia a dia de vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá, pessoal? E vamos lá, continuem estudando. Bora para as próximas aulas, tá? Forte abraço e até mais, gente.